Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação poder estarmos juntos mais uma vez. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Que esse tempo seja um tempo precioso, um divisor de água na minha e na sua vida, que possa ser transformador. Que o que nós vamos tratar aqui, nós vamos orar logo após, logo em seguida estaremos fazendo orações para estarmos quebrando essas maldições, na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, e assim podemos romper o melhor de Deus. Que Deus possa te abençoar, que satisfação imensa, que a boa mão do Senhor possa nos conduzir, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, possamos ter um tempo precioso, um tempo bom, um tempo de aprendizado. Eu espero que todas as cadeias da mente sejam quebradas agora, todo preconceito, toda inquietude da alma, que você possa se acalmar o seu espírito, acalmar o seu ânimo. Eu tenho certeza que será bênção, será um conteúdo rápido, mas que é apenas dar um panorama do assunto. É um assunto muito vasto, é um assunto que exige um bom tempo, mas eu tenho certeza que o que nós precisamos aqui, o Espírito de Deus há de revelar ao nosso coração, à nossa mente, em nome de Jesus. Que você possa enviar essa mensagem, que esse vídeo para mais alguém, possa indicar para mais alguém, que possa ser bênção para você, como tem sido bênção na vida de centenas e milhares de pessoas ao longo desse Brasil afora. Deus te abençoe poderosamente. Vamos lá, sem delongas, sem demora, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre as causas, algumas causas de maldições, de alianças geracionais, de quebras de aliança, algumas causas de maldições que tem ceifado a vida de muita gente, tem realmente paralisado a vida de muita gente. Muitos homens e mulheres de Deus tinham tudo para fluir, tinham tudo para romper, tinha tudo para crescer, mas porque não foram tratados nessa área, realmente não tiveram ali realmente um trabalho de libertação eficaz, muito bem feito, eles acabaram ficando à beira do caminho. Mas que Deus possa, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, alcançá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas causas de maldição que a gente tem é iniquidade dos pais, ou seja, essa herança familiar, esse legado familiar, geracional, que é deixado por nossos pais. Alianças essas, iniquidades essas, que infelizmente não tem como ser quebradas, não tem como ser anuladas, mas elas podem ser paralisadas, os efeitos dela na nossa vida. E a partir de nós, depois de nós, os nossos filhos, a nossa descendência, ela vai romper em nome de Jesus. Nós vamos romper com isso. Recebemos dos nossos pais, mas em nós, em você, isso será quebrado, isso será inutilizado, será em nome de Jesus cancelado e paralisado em nome de Jesus. Olha só o que diz Levítico, capítulo de número 26, versículos 38 e 39, diz assim: Perecerei entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aquele que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos. Olha só. E pela iniquidade dos seus pais, com eles serão consumidos. Outro texto, número 14:33. Vossos filhos serão pastores desse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Forte, Isaías 14:21 diz assim: Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, até que o vosso cadáver, para que se não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Vou ler de novo. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Precisamos entender o que é iniquidade. A iniquidade, ela tem dois conceitos básicos. Isso não vai demorar aqui, porque não é esse o nosso foco, mas
de acordo com os textos bíblicos que nós acabamos de ler, né, e tem muitos outros, isso você pode ter certeza, centenas de versículos que falam sobre isso, podemos ver que a forma como os filhos recebiam essas consequências graves por causa do pecado dos seus pais. Isso é muito sério. Outra causa de maldição que nós temos, na iniquidade dos pais, essa herança familiar, esse legado familiar, espiritual deixado por nossos pais, está relacionado à quebra de alianças. Quebra de aliança no casamento, pois é só o que diz Malaquias 2,16. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel, ele diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenha cuidado e que ninguém seja infiel à mulher da tua mocidade. Vou ler de novo. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel, ele diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenha cuidado e que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Quebra de alianças, aliança no casamento, é algo muito sério, algo que precisa ser realmente guardado, preservado. Você tem que lutar pelo seu casamento, tem que lutar pelo seu lado, tem que lutar pela sua casa com unhas e dentes, para você não perder a autoridade diante de Deus e diante dos seres espirituais que estão à nossa volta. Isso é muito sério, isso é muito sério. Quebra de aliança no casamento, irmãos, traz consequências terríveis na vida dos filhos. Consequências psicológicas, emocionais, psicossomáticas e principalmente espirituais. Traz consequências terríveis e isso precisa ser quebrado, precisa ser renunciado, confessado em nome de Jesus. Outra quebra de aliança é a quebra de aliança com Deus, que está relacionado à apostasia. O que é a apostasia? É aquele ato deliberado de realmente se afastar de todo o conhecimento, de toda a revelação que um dia você recebeu de Deus. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pois esse aqui, o anticristo, ele será revelado em um período de total apostasia. Apostasia de quem? Do mundo? Não, o mundo não tem do que se apostatar, porque o mundo jaz no governo do maligno. Essa apostasia virá dos altares, das igrejas, de homens e mulheres que se dizem líderes do Senhor. Essa apostasia, esse período de apostasia é que será o patamar, aonde será o terreno fértil, onde o anticristo ele vai fazer o quê? Ele vai se manifestar. Então, meu irmão, não se engane, minha irmã, não se engane. Os últimos dias não serão dias de avivamento, mas serão dias de total afastamento de Deus. Serão dias de total apostasia do Senhor. Apostasia essa que não vem do mundo. O mundo não tem do que se apostatar. Apostasia essa que virá de cima dos altares. Homens e mulheres que se dizem de Deus, eles que vão se apostatar. E isso se dará o quê? Será uma arquibancada, será uma bancada, será uma plataforma para a manifestação de quem? Da pessoa do anticristo. A apostasia, essa quebra de aliança, isso pode acarretar o quê? Maldições geracionais. Quantos nós de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que os seus pais se apostataram do Senhor? Eram pessoas do altar, eram pastores, eram ministros, mas porque tiveram um ministério de iniquidade, hoje os seus filhos foram cortados do altar. Foram impedidos de poder servir ao Senhor no altar. Isso é muito triste, porque fizeram o ministério do Senhor, fizeram a obra do Senhor de forma o quê? Relaxada, sem pudor. Pessoas que fizeram do altar do Senhor ali a sua arquibancada para levantar o quê? O seu império pessoal. Isso é muito perigoso e hoje os seus filhos, eles pagam caro por isso, caríssimo por isso. Filhos que não querem mais saber de Deus, que não querem mais saber de igreja, que não querem mais saber de comunhão, não realmente, tipo assim, e aí você vai perguntar, mas como é que pode? Quando você vai ver a raiz, é uma apostasia que aconteceu lá atrás. E muitas vezes os seus pais
não querem se converter, não querem se arrepender. Por quê? Por causa do status. O que é que vão pensar? O que é que vão dizer a meu respeito? Como é que eles vão... Eu não posso divulgar isso, porque isso pode diminuir o meu ministério, sem pensar que estão acarretando maldição para a vida dos seus filhos. E o que é o pior, os seus filhos serão o quê? Ceifados de cima do altar, não terão mais participação de ministrar no altar do Senhor. Por causa de quê? Por causa de quebra de aliança, por causa da apostasia. Em Deuteronômio capítulo 28, nós temos uma lista com mais de 50 versículos. Mais de 50 versículos de maldições que vêm em consequência da apostasia. Apostasia é algo muito sério. Nós como ministros do altar, nós como homens e mulheres de Deus, precisamos tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue entre você fazer a obra de Deus, com Deus, e fazer a obra de Deus para Deus, sem o Deus da obra. Isso é muito perigoso. Você acaba entrando no automático, você acaba entrando no hiperativismo. Você é hiperativo, você quer fazer tudo, quer fazer muita coisa, mas muitas vezes Deus não pediu para você fazer aquilo. E automaticamente você corre um sério perigo de estar numa areia movediça, de encaminhar para quê? Para a apostasia. E a apostasia é essa que ela é consciente e deliberada. E você pode estar sendo usado para calçar a trajetória da pessoa em manifestação do anticristo. Outra coisa que pode causar maldição, é a idolatria. Idolatria. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Maldito é o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá o quê? Amém. Mas olha só que texto gravíssimo é Salmo 115, versos 4 a 8. Olha que texto gravíssimo. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a ele os que o fazem e quanto neles confiam. Vou ler de novo. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Tornar-se o quê? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não anda, e som nenhum lhe sai na garganta. Olha que terrível. Para você ver as consequências dessa maldição de quê? Da idolatria. Então você vai ver muitos casamentos que são casamentos de fachada. A pessoa não realmente, ela está ali naquele laço matrimonial, mas ele não é feliz. Você vê muitas pessoas, muitas mulheres solteiras, mulheres que realmente, tipo assim, mulheres empoderadas, mulheres que realmente têm um grau de estudo muito elevado, mulheres que estão realmente em outro nível, mas não conseguem se relacionar, não conseguem se manter casada, não conseguem se manter no relacionamento. Começa e pouco tempo se desfaz, ela não consegue de forma alguma, ela não consegue entender porque ela faz de tudo para tentar uma relação, para manter uma relação, mas quando você vai ver os seus pais, eles entraram nesse mundo da idolatria. E eu não sei se você sabe, mas aquelas imagens que estão ali, são nada mais e nada menos do que espíritos malignos, demônios que por meio daquelas imagens recebem portas dimensionais para entrar aonde? Em empresas, em comércios, em casas e, acima de tudo, em gerações familiares. Por isso eles recebem legalidade e, acima de tudo, cultos são prestados a eles, a demônios, a espíritos malignos. Aí você não entende por que você tem a tia que é solteira, a avó que foi solteira, a bisavó foi solteira, a tataravó foi solteira, não sei quem, porque não consegue casar.
Você vê aquele monte de mulheres com um monte de filhos, com filhos para cuidar, mães solteiras, porque não conseguem casar. Muitas vezes a causa pode ser o quê? Um grande grau de índice de idolatria no passado. E esse legado geracional foi deixado para os filhos, para os netos. Não sei se você já viu, mas a maioria dos santos, eles são solteiros. Existe um que nenhum problema dele de casamento ele consegue resolver e é tido como o quê? O santo casamenteiro. Nem o dele ele conseguiu resolver. Você tem a família, né, do Sagrado Coração, mas é uma família de fachada, é uma família de mentira. E a Bíblia diz que se tornem como eles. Se tornem como eles. O quê? Inúteis, estéreis. A esterilidade muitas das vezes está ligada a esse grande grau de idolatria que foi deixado lá atrás. E isso precisa ser o quê? Precisa ser quebrado, precisa ser renunciado, precisa ser cancelado. O que nós temos de homens e mulheres que poderiam ter um casamento satisfeito, um casamento pleno, feliz, mas tipo assim, elas não conseguem permanecer casadas. Elas não conseguem manter uma relação, não conseguem ter uma pessoa do lado. Elas vivem a vida o que vai morrer sozinhas, solitárias, e não conseguem entender o porquê. Quando você vai fazer um trabalho de libertação, quando você vai conversar, você vê, pastor, mas como é que pode? Eu sirvo ao Senhor, eu entreguei minha vida para Cristo, mas eu não consigo. Aí quando você vai ver a causa, houve lá atrás uma legalidade aberta por essa porta chamada idolatria, que é uma maldição. Você viu o que está escrito aqui? Tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e quanto neles confiam. Tem boca, mas não consegue abençoar, não consegue falar. Tem olhos, mas não conseguem ver. Olha para você ver, tem olhos, mas não conseguem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Som nenhum sai da boca deles, das suas gargantas, não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, não conseguem prosperar, não conseguem progredir. Então você vê que há uma maldição. Qual que é? Tornar-se semelhante a eles, ou seja, vãs, inúteis. E o que nós temos de homens e mulheres dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, que não conseguem romper, não conseguem permanecer dentro de um casamento, de uma relação, de um relacionamento. São homens belos, homens realmente que têm, né, são homens intelectuais, homens maduros, mas não conseguem se relacionar. Porque há um espírito que mantém eles o quê? Sozinhos, solitários. Eles morrem só. Eles acabam no fim da vida como solitários, sozinhos. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que conhecem gente assim, que morreram sozinhos. Os filhos foram para longe, a esposa foi não sei para onde, foi para morar longe, e eles acabaram a vida o quê? Sozinhos. Muitos acabaram com a vida onde? Na miséria. Pessoas que você vê na igreja estão ali tentando romper em alguma área na igreja, em algum ministério, mas não conseguem romper e acabam a vida como? Sozinhos, não tem ajuda no ministério. O marido não segue, a esposa não segue, não consegue realmente produzir, não consegue completar uma obra, tudo que começa não termina. Pode ser possivelmente uma causa o quê? A idolatria. E a maldição da idolatria é que a pessoa se torna como ídolo. Ou seja, ela se torna vã, ela se torna o quê? Estática, paralisada. Não vai nem para frente e nem para trás. Há uma permuta de identidade e a pessoa ela se torna insensível espiritualmente e embrutecida, assim como o ídolo, que nada é. Ela não consegue, ela não consegue dimensionar o mundo espiritual, ela não consegue sentir Deus, ela não consegue fluir no espírito. Muitas vezes pode ser o quê? Uma causa de quê? De idolatria. Então nós já falamos de quê? Iniquidade dos pais, esse legado geracional e espiritual que é deixado pelos pais, quebras de alianças que foram feitas, idolatria que deu brecha nessa vida, nesse lar, nessa família. Precisamos entender também que a idolatria não é apenas o ato de se prostrar diante de imagens, não é só isso. Mas muitas vezes é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Então nós podemos colocar, idolatrar pessoas, coisas, idolatrar dinheiro, etc., líderes religiosos, aquela coisa toda. Por isso que João, na sua primeira epístola, ele vai dizer assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 de João capítulo 5, versículo 21. Para você ver como isso é forte.
E o mundo espiritual, ele é legal. Ele é legal. Outra coisa que nós temos é rebelião contra os pais. Pode acarretar o quê? Maldições hereditárias, legados geracionais que serão deixados para os filhos, para a sua descendência. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 27, versículos 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E aqui diz que todo o povo dirá o quê? Amém. Vou ler de novo. Maldito, amaldiçoado aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe. Seja crente, seja não crente, seja o que o seu pai e a sua mamãe for, ele é a primeira autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. Se o seu papai foi desobediente a papai e mamãe, se os seus avós foram desobedientes, se os seus bisavós, tataravós, a Bíblia diz que eles são o quê? Malditos. Maldito é todo aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Aí você começa a entender por que muita coisa não dá certo na sua vida. Por que a sua vida não rompe. Por que há um ciclo vicioso e você não consegue romper esse ciclo na sua vida. Quando você vai ver, papai e mamãe foram o quê? Desprezaram o seu pai e a sua mamãe. Muitas vezes os avós desprezaram o pai e a mãe. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A rebelião contra os pais. Outra coisa, rebelião contra os pais gera uma série de consequências de maldições. Olha só, Lucas capítulo 15, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. A história do filho pródigo, lembra? Pois é, isso causou o que na vida dele? Sequidão, miséria e esterilidade. Tudo isso sobreveio porque ele desprezou o seu pai, ele desonrou o seu pai, ele desrespeitou o seu pai. Consequência disso? Sequidão, miséria e esterilidade. Pois o pai era a primeira autoridade constituída por Deus. Por isso que quando ele vai reconhecer, ele diz: pequei contra os céus e perante ti. Precisa ser quebrado isso na minha e na sua vida. Muitas vezes nossos pais não nos contam isso. Sabe aquele velhinho bonitinho? Aquela velhinha bonitinha com o cabelinho branquinho? Você não imagina o quanto de miséria esses casalzinhos, esses velhinhos fizeram. Você não imagina o quanto eles aprontaram na vida deles. E muitas vezes eles têm vergonha de dizer isso. Aí quem paga o pato por isso? Eu, você, os netos, bisnetos, tataranetos. Então não se iluda com aqueles cabelinhos brancos, bonitinho, aquele sorrisinho sem dente, aquela coisa banguela, bonitinha e tal. Mas no interior, na vida dela, na trajetória de vida, foi uma vida de miséria, uma vida miserável, uma vida de desobediência, uma vida imoral. Você não imagina que eles fizeram isso, mas eles fizeram isso. Aí quando você vai conversar com alguém que é mais ou menos da mesma idade, eles começam a contar. Ah, seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó era assim, era assado, casamento arranjado, ela não queria casar, ou casou porque ficou grávida antes do casamento. Aí você vai vendo, você vai ligando as coisas, você vê, pô, foi aberta uma brecha aqui, uma legalidade foi aberta ali. Olha como é sério, como é perigoso. E a gente deixa isso o quê? Vai empurrando com a barriga. Pois é um velhinho de cabeça branca, né? Como é que pode um velhinho daquele, uma velhinha daquela fazer uma maldade tão grande dessa? Não se esqueça que ela é um ser humano. Ser humano como eu e você. Aí hoje você vê aquela irmãzinha do coque, aquele irmão do manto da revelação, mas aquela irmãzinha do coque, aquela senhorinha, aquela velhinha, aprontou, mas aprontou quando era jovem. Aprontou muito, muito, muito quando era jovem. E agora, infelizmente, uma brecha foi lhe dada. E ela, por não ter sabedoria, por não ter esse conhecimento que eu e você estamos tendo hoje, deixaram um legado de maldição para mim e para você. Mas isso será quebrado em nome de Jesus, porque o conhecimento traz luz em meio às trevas. Porque o conhecimento é que liberta. Outra coisa que causa cegueira e falta de direção. Êxodo capítulo 20, versículo 2 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então essa rebelião contra os pais e contra a mãe, contra os pais, gera sequidão, miséria, esterilidade e gera cegueira e falta de direção.
Olha como é perigoso você desonrar o seu papai e a sua mamãe. É muito perigoso. E muito perigoso é você estar debaixo dessa maldição por causa do seu papai e da sua mamãe, que desonraram seus pais. Muitas vezes os seus avós desonraram seus pais. E hoje você está nessa miséria, nessa vida terrível por causa disso, porque foi aberto isso e precisa ser quebrado. Você precisa quebrar esse ciclo na sua vida e na vida dos seus filhos também. Como é que eu faço isso, pastor? Honrando agora o meu pai, honrando agora a minha mãe, honrando as autoridades que foram constituídas sobre mim. Eu não quero deixar esse legado para os meus filhos. Esse legado, infelizmente, não tem como você anular, porque são sementes dos seus pais, são sementes dos seus avós, são sementes dos seus bisavós que foram plantadas. E toda semente que ela é plantada, ela dá o quê? Ela dá fruto. Pode passar uma geração, pula outra geração, mas esse fruto sempre vem. Nós lemos um versículo aqui quando nós começamos essa série: o pecado vai te encontrar. Você pode ler esse: o pecado há de te encontrar. É bíblico, é Deus que estabeleceu. O mundo espiritual, ele é um mundo legal. Funciona baseado em leis. Outra coisa, pode também, olha aqui, seguir em falta de direção. Provérbios 20 e verso 20. A quem amaldiçoa seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Vou ler de novo. A quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. No momento que ele mais precisar de luz, ele vai ser o quê? Cegado e vai ficar sem direção. Por causa de quê? Porque amaldiçoou o seu papai, porque desonrou o seu pai e desonrou a sua mãe. Morte prematura, Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vai ter o quê? Morte prematura. Não são as drogas, não são os vícios, não é ali, são as drogas, é aquela coisa toda, é a jogatina, isso é porque ele entrou no tráfico, é porque ele entrou na vida. Não, não, não. É o quê? É o que está aqui, ó. Desonrou pai e mãe. E eu e você conhecemos muitos jovens, muitos adolescentes que estão morrendo cedo, de forma prematura. Por causa de quê? Desonraram o seu papai e a sua mamãe. Estão colhendo isso de forma severa. Tem sido a sua vida ceifada. Por causa de quê? Por desonrar o seu pai e a sua mamãe. A Bíblia está dizendo isso aqui está na lei. Honra teu pai e a tua mãe, para quê? Para que te prolongue os seus dias. Para que você tenha vida longa. Para que tenha vida longa. Desrespeita o seu pai e a sua mãe, desrespeita a autoridade. O que acontece com essas pessoas? A vida dela é ceifada. Não passa dos 30 anos de idade. Ah, mas porque ele é usuário de droga? Não, ele desonrou seu pai e a sua mãe. Ah, mas porque ele entrou na vida do homossexualismo e isso, e foi com AIDS e tal? Não, ele desonrou seu pai e a sua mãe. Consequência? Morte prematura. Vamos continuar. Outra coisa que nós temos aqui, Provérbios 28 e 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Pecados encobertos pode acarretar o quê? Maldições. Você pode deixar um legado geracional e espiritual na vida dos seus filhos. Pecados encobertos. Pecados não confessados. Muitas vezes o seu papai não quis confessar, a sua mamãe não quis confessar. Consequência, hoje você está pagando caro por isso. Mas que você aprenda e rompa esse ciclo na sua vida em nome de Jesus. Sobre a vida dos seus filhos. Que isso seja rompido, que isso seja quebrado, que isso seja destruído em nome do Senhor Jesus. Seus filhos serão prósperos, seus filhos vão herdar a terra, os meus filhos vão herdar a terra, os meus filhos serão abençoados, os meus filhos serão a geração que vai realmente conquistar essa nação para o Senhor. Porque eu quero quebrar isso na minha vida, eu quebro isso na minha vida em nome de Jesus. Pecados não confessados. Já viu por que nas nossas igrejas não temos muitos milagres mais? Por causa de pecados encobertos.
você tem muita palavra, você tem muita oração. Irmãos, você não imagina o quanto nossas igrejas oram. As igrejas de hoje são igrejas de oração, são igrejas de palavra, mas não rompe. Parece que um Doril, Novalgina, de Pirola tem mais autoridade do que muitas orações de supostos líderes que nós vemos hoje. Muitas vezes por causa de quê? Pecados encobertos, ministérios feitos à base da iniquidade, falcatruas por trás, coisas erradas, segundas intenções. Não vai romper, podem estar assim, lotadas de gente. Você vê aquela ministração da palavra, coisa extraordinária, um negócio bonito, uma retórica muito bem feita, uma palavra muito bem pregada, que fala aos seus olhos, tal, mas não muda a vida de ninguém. As pessoas continuam nos mesmos pecados. O cego entra cego e continua mais cego do que era. O cara entra paralítico, o que eles dão para ele é uma cadeira de roda motorizada. Para você ver. Então, quando você não tem mais autoridade de Deus, você não tem mais o agir do Espírito Santo, eu agora vou entrar o quê? Com assistência social. Você está passando fome, vamos te dar aqui cesta básica. Não, nós tínhamos que orar para Deus abrir uma porta de emprego. A pessoa chega ali, acamada, enferma, não, fica tranquilo, nós vamos conseguir uma cadeira de roda elétrica para você. Não, fique tranquilo, nós vamos conseguir aqui um par de muletas extraordinários, de última geração. O que ela precisava era o quê? Andar em nome de Jesus. Veja em nome de Jesus. Fale em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Mas por que não tem isso? Porque muitas vezes tem o quê? Pecados encobertos. Isso é muito sério. Outra coisa que nós temos, falta de perdão. Mateus 18, versos 32 a 35 diz assim: Então o Senhor, clamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagaste toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha só, você conhece muito bem essa passagem. Havia um servo que ele devia 10.000 talentos, o outro devia apenas 100 dias. O Senhor chamou aquele cara e falou: eu não tenho condições de pagar. Ele pediu misericórdia. O que o rei fez? Perdoou a dívida. Aí aquele que devia 10.000 encontrou outro conservo dele que devia apenas 100 dias. E quando ele viu, falou: você vai me pagar, você precisa me pagar. Ele falou que não tinha como pagar. Ele fez o mesmo que ele fez perante o rei. Mas o que ele fez? Ele não o perdoou. Aí alguns ficaram sabendo o que aconteceu, foi relatar ao rei. O rei ficou muito chateado. Chamou: mas eu te perdoei aquela dívida toda. E você não poderia perdoar ali aquele rapaz que devia tão pouco comparado com aquilo que você me devia? Então a falta de perdão, ela pode ocasionar, pode abrir brecha, pode abrir legalidade. Aqui, a maldições hereditárias, geracionais, na vida dos nossos filhos. Muitas vezes nós estamos sendo, hoje oprimidos, opressos por causa disso. Mas isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Se nós oferecemos uma graça inferior à que nós recebemos de Deus, praticamos injustiça. E muitas maldições e tormentos se instalam o quê? Na vida da pessoa. E eu não posso oferecer menos do que eu recebi. Se eu fui perdoado por Deus, por que eu vou reter o perdão para o meu próximo? Eu não tinha condições de pagar pelo meu pecado. Agora eu não vou perdoar? Eu vou fechar o meu coração para uma pessoa que muitas vezes fez menos do que eu? Pecou contra mim, eu não vou perdoar, eu que pequei contra Deus, e eu fui perdoado de tamanho pecado. Então essa graça que é ofertada não pode ser menos do que a graça que foi derramada sobre mim. Isso é o que? Injustiça. Isso pode causar o que? Maldições e tormentos na vida das pessoas. A própria salvação, ela está correndo um sério risco quanto à falta de perdão, pois falta de perdão anda de mãos dadas com o quê? Com a apostasia. Jesus disse isso: se vós não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Se você não perdoa, você não pode nem rezar.
nem rezar o Pai Nosso, porque você não perdoa, você não libera, você está morrendo, você está se suicidando. Não perdoar é como eu tomar veneno esperando que o outro morra. Isso é burrice. Isso é burrice. Já imaginou eu tomar um veneno esperando que o outro morra? Quem vai morrer é quem? Sou eu. Quando eu não perdoo, eu durmo com o inimigo. Eu acordo com o inimigo. Eu tomo café com o inimigo. Eu almoço com o inimigo. Vou trabalhar com o inimigo. Volto para casa com o inimigo. Vou jantar com o inimigo. Durmo com o inimigo de novo. Por isso que eu preciso fazer o quê? Liberar no mundo espiritual. Liberar tanto ele e quanto a mim. E por que eu libero? Porque eu fui liberado por Deus. Porque eu fui perdoado por Deus. Hoje nós temos isso muito nos relacionamentos, nos casamentos. Pessoas que não conseguem manter o seu casamento, elas preferem fazer o quê? Não, ela para lá e eu para cá. E depois elas querem casar de novo. Porque elas querem ser felizes. Esse segundo casamento não vai dar certo. Deus não abençoa casamento via divórcio. Deus, seja ele com o irmão, se eu não consigo perdoar. Pastor, mas machucou demais. Mas espera aí, você não machucou o coração de Deus? Jesus não morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados, você não consegue perdoar. Pastor, mas foi um adultério. Mas espera aí, quantas vezes você adulterou contra Cristo? Quantas vezes você adulterou contra Deus? Você merecia o inferno. E agora eu não consigo perdoar o que eles fizeram contra mim. Para manter o meu casamento, para manter a minha vida, para ter a minha autoridade espiritual diante de Deus, para me ser reconhecido como uma autoridade. E quando você vê, irmão, um camarada no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, e ele está relacionado em algum ministério, ele não tem autoridade de Deus. Ele não é autoridade em nada. E é muito perigoso você aceitar esse tipo de pessoa, impor as mãos sobre você, ministrar sobre você, é muito perigoso. Sabe por quê? Porque aquele cano está sujo, aquele cano está entupido, ele não conseguiu resolver o problema dele, vai resolver o seu. Olha para você ver. Se ele quer, ele não lutou pela vida dele, se ele não lutou pelo casamento dele, não lutou pela família dele, você acha que ele está preocupado com a sua família? Está preocupado com o seu casamento? Está preocupado com o seu bem-estar? Ele é um fracassado, ele perdeu. Ele abriu mão, ele deixou para lá, ele não quis guerrear com as guerras espirituais, ele não quis guerrear com as armas espirituais que Deus dá. E agora ele quer reguerrear suas guerras, quer guerrear as suas lutas. Como? Se ele perdeu a dele. Se ele abriu mão da esposa, se ele abriu mão dos filhos, se ele abriu mão da família. Ele não quis lutar pela sua família, não quis lutar pela esposa, não quis lutar pelo esposo. Viu quanto isso é muito sério? É muito sério. E quem pode receber esse legado, essa herança espiritual, são os filhos. Você não imagina o legado que o adultério, a falta de perdão pode trazer na vida dos filhos. É inimaginável. Mas em nome de Jesus nós vamos romper com isso. Nós vamos ter uma igreja pura, uma comunidade realmente de homens e mulheres guerreiros, homens e mulheres que são autoridade diante de Deus. Precisa ser autoridade diante de Deus, custe o que custar. Precisa ser autoridade diante de Deus. Se oferecemos uma graça, a própria salvação, então você vê que a falta de perdão ela pode acarretar vários sintomas que podem destruir a nossa vida, o nosso propósito para com Deus. Jugo desigual. Olha só, Neemias capítulo 13, versículos 23 e o versículo 27 diz assim: Nessa época, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, outra metade, e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei. Bati neles e arranquei os seus cabelos. Olha para você ver. E exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais, nem eles, nem os seus filhos casariam com estrangeiras. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Era mais famoso do que todos os reis de outras nações. Deus o amou e pôs-os como rei de todo o povo de Israel. No entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer o nosso Deus casando com mulheres estrangeiras? O jugo desigual é muito perigoso. Jugo desigual é muito perigoso. Como é que eu posso casar, me relacionar com alguém que eu vou ter como, tipo assim, no meu caso, hoje, graças a Deus, sou muito bem casado e eu sei que o sogro da minha esposa é o meu pai. É o meu pai celeste.
Mas já imaginou eu ter uma mulher que o meu sogro é Satanás? É um negócio incongruente. Imagina só a reunião de família. Deus nunca vai participar desse negócio. Deus nunca vai compactuar com isso. Luz e trevas não tem como andar juntos. Porque o jugo desigual ele traz isso. Traz impedimento, traz rompimentos. Olha o que diz Malaquias 2, versículos 11 a 12. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresentar ofertas ao Senhor dos Exércitos. É forte, porque o jugo desigual, ele é uma aliança espiritual com o quê? Com demônios. Consolidada através de quê? De sociedade ou de casamentos com pessoas ímpias. E esse foi o pecado de quem? De Salomão, o homem mais tido como o homem mais sábio do mundo. A principal maldição que acompanha o jugo desigual é a apostasia. A pessoa está colocando sobre si um jugo de excomunhão do corpo de Cristo. Isso é muito sério. E você não imagina o legado que você está deixando para os seus filhos e para as suas gerações futuras, se não é que você hoje está sofrendo por causa disso, por causa de você hoje é uma consequência do que aconteceu lá atrás, por causa dos seus pais, por causa das suas gerações antecessoras, que entraram em um jugo desigual. Casamentos arranjados, não casou por amor, não casou porque realmente tinha uma afinidade. Isso é muito sério. Outra coisa, palavras proferidas por pais e autoridades. Vou recapitular com os irmãos para que você possa entender. Causa de maldição. Iniquidade dos pais, é um legado espiritual que os pais deixam, que os nossos pais, só para você entender. Legados espirituais, heranças espirituais que foram deixadas pelos meus pais, que foram deixadas pelos meus avós, que foram deixadas pelos meus bisavós, mas que isso precisa ser quebrada na 4ª geração. Isso vai ser quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Iniquidade dos pais, quebra de aliança, você tem o que? A idolatria, você tem o que? Rebelião contra os pais, você tem o que? Pecados encobertos, falta de perdão, você tem um jugo desigual e você tem também palavras proferidas por pais ou autoridades que foram dadas brechas e hoje nós recebemos esse legado espiritual. Palavras proferidas por pais e autoridade. Josué capítulo 6 e versículo 26 diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. E olha só, séculos depois, se eu não me engano, 400 ou 500 anos depois, alguém vai tentar reconstruir Jericó. E olha só, em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. Olha só, quando lhe pôs as portas, morreu quem? Segube, o seu último filho, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Para você ver, papai e mamãe, como as palavras que saem da sua boca, ela tem uma autoridade, um poder tremendo no mundo espiritual. Quem sabe eu e você hoje somos fruto de palavras que foram proferidas lá atrás, mas isso será quebrado em nome de Jesus. Porque o conhecimento ele liberta. Conhecereis a verdade e a verdade faz o quê? A verdade vos libertará. Nós vamos quebrar isso na vida dos nossos filhos. Esse ciclo será quebrado em nome de Jesus. Por quê? Deus ele visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas ele faz misericórdia, bondade e prosperidade até 1000 gerações daqueles que o temem. E é isso que nós vamos fazer com os nossos filhos. Nós vamos fazer com que os nossos filhos possam temer ao Senhor, possam honrar ao Senhor, possam servir ao Senhor. Vai ser quebrado em nome de Jesus. Vai ser quebrado em nome de Jesus. Que você possa enviar esse vídeo para alguém
que você vê que essas pessoas não conseguem romper, não conseguem prosperar, elas têm problemas de enfermidades que os médicos não descobrem, ciclos de cirurgia, já fez cirurgia para isso, cirurgia para aquilo, cirurgia para aquilo, cirurgia para aquilo, e tal, tá esperando cirurgia, tá na fila para não sei quanta cirurgia. Isso precisa ser quebrado. Você precisa se apropriar do que Cristo fez na cruz do Calvário, não simplesmente da salvação, é o principal, mas os benefícios da salvação. Você precisa viver uma vida plena, uma vida abundante em Deus. Olha aqui só, então você vê, palavras proferidas por pais e autoridades. Não deixe o seu filho ir para a escola sem liberar uma palavra de bênção sobre eles, porque professores são autoridades sobre a vida dos seus filhos. E você não imagina o tanto de palavras que os seus filhos recebem nas escolas, porque lá tem homens ímpios, homens e mulheres que servem a Satanás, homens e mulheres que são possuídos por demônios, estão lá para amaldiçoar os nossos filhos. Mas antes de amaldiçoar, seja você o abençoador, seja você que vai cortar esse laço na escola em nome de Jesus. Abençoe os seus filhos antes de ir para o trabalho. Talvez quem está lá, o gerente, o chefe, possa ser uma pessoa enviada do maligno e possa querer amaldiçoar os seus filhos, mas você vai cortar isso em nome de Jesus. Abençoe a sua esposa antes de sair, abençoe o seu esposo antes de sair. Seja um abençoador. Seja você a primeira e a última voz que ele vai ouvir, porque você é autoridade constituída por Deus. Vamos continuar por causa do nosso tempo. Todo envolvimento com espiritismo, feitiçaria e satanismo. Terrível também. Olha só o que diz Salmos 16:4. Muitas serão as penas dos que trocam ao Senhor por outros deuses. Isaías 47:9 diz assim: mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Quer que eu seja mais claro do que isso? Você vai perder os seus filhos. Seus filhos irão morrer. Você vai ficar viúva. Por causa de quê? Por causa das feitiçarias e dos encantamentos. Pessoas que têm envolvimento com o espiritismo, envolvimento com feitiçaria, com satanismo, muito perigoso. As consequências elas vêm. Porque é a semente que elas plantaram. E a colheita é o quê? É certa. E a colheita é perda de filhos e viuvez. Olha para você ver. Olha só, Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Não é coisa boa. Ah, mas eu tenho uma pessoa que ela é minha melhor amiga. Sai fora. Sai fora. Não troque aqueles que são remidos pelo sangue de Cristo por esse tipo de gente. Ah, mas ela é tão boazinha. Inclusive, ela é melhor do que muito crente. Não faça isso. Jamais minimize as pessoas que são compradas pelo sangue de Cristo com esse tipo de gente. Ah, mas ela conversa tão bem, ela é uma pessoa tão boa, ela paga as contas, ela faz tudo certo, mas ela é uma pessoa que é o quê? Maldita. Não é uma pessoa abençoada. Não confunda as coisas, meu irmão, minha irmã. Não troque os seus irmãos por esse tipo de gente, porque não confessa a mesma fé que você, não foi lavada pelo sangue de Cristo. Isso não é amigo, isso não é colega. O mundo espiritual não reconhece, não é seu irmão. Ah, mas pastor, mas ela é uma pessoa tão boa. Quanto eu mais precisei, ela me ajudou, ela fez isso. Meu irmão, não confunda as coisas. Não se envolva nisso. Sai fora. Sai fora. Sofrimento multiplicado. Perda de filhos. Olha só. Sofrimento multiplicado. Perda de filhos. Viuvez precoce. Vou repetir de novo.
sofrimento multiplicado, perda de filhos, viuvez precoce, distanciamento de Deus, destruição e morte de todo tipo de miséria constitui as maldições do envolvimento com o ocultismo. Tudo que foi recebido no Espiritismo deve ser o quê? Radicalmente renunciado. Tem pessoas que inclusive usam esses dons na igreja. Tem pastor que coloca esse tipo de gente para trabalhar o que no Ministério de Libertação. Ah, porque eles conhecem o outro lado. Opa, peraí. Não. Deus deu as ferramentas corretas para serem utilizadas. Eu não preciso de um ex-espírita. Eu não preciso de um ex-isso, de um ex-aquilo. Não. Eu não preciso disso. Eu não preciso de usar as armas que eu usava para o inimigo, que o inimigo me usava, e agora eu venho para cá, como eu conheço o outro lado, por isso que ele é usado. Irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque essa pessoa, ela era o quê? Maldita. Isso não foi quebrado na vida dela, ela precisa renunciar a isso. Pessoas que vêm do espiritismo, da feitiçaria, do satanismo. Ah não, mas porque elas foram utilizadas, elas têm um grande conhecimento do outro lado. Por isso que Deus, não é Deus que está usando esse tipo de gente. Deus não precisa usar as armas do diabo para fazer a obra dele. Deus não precisa disso. Deus deu os dons espirituais para a igreja. E são esses dons que nós temos que usar. Nós temos que lutar de acordo com as armas que Deus nos dá. Eu não preciso, não é porque eu estava no espiritismo, que eu conheço o outro lado, que aqui eu sei, agora eu posso aconselhar, porque eu sei, porque eu conheci o outro lado, eu vi demônios, eu sei como é que faz trabalho, eu sei como é que desmancha. Eu não preciso disso. Porque isso era o instrumento na mão de Satanás. Agora eu vou pegar isso e vou usar na igreja, para Cristo, para o corpo de Cristo. Isso é muito perigoso. Então por isso que você vê muitas igrejas hoje que fazem trabalhos, cultos, né, ali que parece que realmente você está no outro lado. Eles se vestem igual eles se vestiam lá. Eles falam igual eles falavam lá. Aí vem para a igreja com aquela roupagem de espiritual, vou te ajudar. Não é isso, é espírito de engano. Deus não precisa disso. Deus não precisa desses subterfúgios. Deus não precisa disso. Deus tem as suas armas, são armas de luz. Deus tem a palavra, o jeito dele trabalhar, o jeito dele tratar, e não precisa de nada que Satanás usou lá para usar aqui, não precisa disso. Vamos sair fora disso, vamos cortar esse tipo de gente de cima dos nossos altares. Vamos purificar, vamos limpar os nossos altares em nome de Jesus. Isso precisa ser renunciado radicalmente. Radicalmente. Outra coisa, invocação do espírito de morte. Invocação de espírito de morte. Isso também pode acarretar maldições. Pastor, como é que é isso? Invocação de espírito de morte. Como é que eu dou legalidade a isso na minha vida? Como é que eu abro brecha para isso entrar no meu lar, na minha casa, na minha família, e que vai ter legalidade de agir nas gerações futuras? Inclusive você pode estar sendo vítima disso. Talvez os seus netos estão sendo vítimas disso, porque você se envolveu com isso. Invocação de espírito de morte. Como é que isso acontece, pastor? Tentativa de suicídio. Todas as vezes que uma tentativa de suicídio ela é praticada, a pessoa torna-se ainda mais deprimida e com um profundo sentimento de fracasso em relação ao motivo pelo qual desejou tirar a sua própria vida. O suicídio ele traz um legado de depressão, de fracasso para toda a sua linhagem. Outra coisa, aborto. Não estou falando do aborto espontâneo, porque o aborto espontâneo muitas vezes ele pode ser uma consequência de alguma coisa que aconteceu lá atrás. E infelizmente, aquele aborto ele aconteceu. Além de trazer um legado de morte sobre a descendência, também prende a pessoa em um contexto de esterilidade em várias áreas específicas da sua vida. O aborto faz isso. Você não imagina as brechas, os portais, as dimensões que você abre quando você comete um aborto. Você não imagina. Você não imagina os portais que podem ser abertos quando você comete um aborto. E hoje tem sido natural isso.
Infelizmente, tem sido natural em muitos lugares. O aborto, irmãos, traz consequências terríveis. Terríveis, terríveis. Terríveis, terríveis. Reza ou devoção a santos. Isso é invocação de espírito de morte. Rezar ao santo é você cultuar a um morto, a um espírito maligno. A invocação de mortos é um ato de quê? De feitiçaria. Cada vez que isso ocorre, a pessoa está caindo no engano de quê? Da necromancia. Levíticos 20, versículo 27 diz assim: o homem ou mulher que sejam necromantes e sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Não tem perdão. Levítico 20 e 27. Homicídio. Homicídio traz um espírito de perseguição e prisão para ele e para as suas descendências. Olha o que diz Números capítulo 35, verso 19. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Mas morreu tão jovem. Mas ele estava indo tão bem, de repente ele foi morto. Existe uma causa. Lembra que a maldição sem causa, essa não prosperará? Mas quando há uma causa, meus queridos irmãos, é muito perigoso. Por isso que tem que ser renunciado. Por isso que o trabalho de libertação tem que ser muito bem feito. Outra coisa que pode trazer heranças malditas para a família: o roubo. A Bíblia é categórica ao afirmar que a cobiça prende a alma e traz perturbação para o lar. O enriquecimento ilícito é uma forma direta de vender a família, que é o seu bem mais precioso. Parece que você está se dando bem, parece que você está saindo por cima, parece que você está lucrando, mas você está vendendo a sua família por nada. Outro problema que causa maldição é quando o homem rouba a Deus através da sua infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Está no plural, não está no singular. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Olha só, Deuteronômio 27, 17 diz assim: maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá o quê? Dirá amém. O roubo traz consequências terríveis para você e principalmente você vende a sua família por nada. Você vende os seus filhos por nada, achando que está fazendo o melhor para eles, vai deixar um legado de bênção, vai deixar carros, fortuna. Pelo contrário, você está deixando um legado de maldições terríveis para os seus filhos. Você está deixando uma herança espiritual para os seus filhos. E a herança, eles não precisam fazer nada para receber. Você está deixando essa herança para eles. Eles serão vítimas dessa ação impensada. Você acha que está se dando bem, está lucrando, está crescendo, mas você está deixando uma herança maldita para os seus filhos. E eles vão pagar caro por isso. Mas que você possa, em nome de Jesus, se arrepender e cortar esse mal no seu lar, na sua casa, na sua família. Quem sabe você recebeu essa herança dos seus pais. Eles deixaram muitas coisas e hoje você não consegue romper. Você não consegue prosperar. Você não consegue ir para a vida, na área da vida você não consegue romper. Mas você fala, mas eu tenho dinheiro, eu tenho isso, a minha família é uma família de pessoas conhecidas. Quando você vai ver, como foi que os seus pais conseguiram aquela herança? Como foi que os seus avós conseguiram aquela herança? Apropriando de terras, apropriando de forma indébita de empresas, com falcatruas, com engano, foi construindo aquele patrimônio em cima de sangue de pessoas inocentes. Quantas pessoas tiveram que morrer para que hoje você tivesse o patrimônio que você tem? Você não sabe. Você não sabe se precisa ser o quê? Precisa ser quebrado. Uma outra causa que nós temos aqui para nós terminarmos em nome de Jesus. Perversão sexual. Toda relação sexual fora do padrão estabelecido por Deus, ou seja,
entre um homem e uma mulher, amparados pela aliança do casamento. É um pacto de sangue com espíritos de imoralidade e perversão, abrindo portas para que esses demônios causarem vários problemas na vida sexual e emocional das pessoas que se envolvem nesses pecados, inclusive fazendo os seus filhos vítimas desse pecado. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Isso precisa ser confessado, precisa ser abandonado. 1 Coríntios 6,18. Foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade contra o próprio corpo, ele peca. A perversão sexual, ela traz também sérios prejuízos para seus filhos, para sua casa, para sua família, para a sua geração. Isso precisa ser confessado, renunciado e abandonado, arrependido em nome de Jesus. Toda perversão sexual, ela gera maldições de caráter hereditário, impondo uma extrema resistência para que a pessoa não fique no corpo de Cristo. Ela não consegue se firmar numa igreja, não consegue se firmar em Cristo. Tem aversão a Cristo, ela tenta de todas as formas. Quando você vai ver, lá atrás houve uma perversão espiritual, uma perversão sexual aconteceu lá atrás e precisa ser quebrado isso, renunciado, confessado em nome de Jesus. Prostituição, amaldiçoar simultaneamente a vida sexual e financeira. Deuteronômio 23:18. Não trarás salário de prostituição nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, o seu Deus. Ah, mas ela é prostituta, ela trabalha, tal, eu vou levar o dízimo. É maldita. Não é abençoado. Homossexualismo destrói a identidade sexual, levando ao invés a níveis mais abomináveis de perdição e corrupção. Olha o legado que se deixa. Levítico 20:13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Bestialidade, zoofilia, atração e práticas sexuais com animais. A maldição da bestialidade é a confusão. Levítico 20:16 diz assim: se uma mulher se chegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre ele. Perversão sexual. Perversão sexual, roubo, invocação de espírito de morte, envolvimento com espiritismo, feitiçaria, satanismo, palavras proferidas por pais e autoridades, julgo desigual, falta de perdão, pecados encobertos, rebelião contra os pais, idolatria, quebra de alianças, iniquidade dos pais. Tudo isso pode ser causa de maldições. E isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Precisa ser destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, que possamos quebrar isso em nome de Jesus. Quebrar essa sentença, seu lar, a sua casa, a sua família possa ser bênção em nome de Jesus, através de você que está vendo essa live. Deus trouxe você aqui, por isso que você está até o final, porque tem libertação para você, tem libertação de Deus para o seu lar, para a sua casa, para a sua família em nome de Jesus. Qualquer coisa, deixe o seu comentário. Se precisar de ajuda, de conselho, você pode ir lá no nosso direct, deixar uma mensagem. Estaremos aqui para te ajudar, para te auxiliar, para estar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora fazer as orações
Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Nós vamos fazer essas pautas de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar ao Senhor agora nesse momento. Eu quero que você faça essas orações comigo. Que você repita de alto e bom som sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos quebrar isso. Nós vamos romper isso com a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Nós vamos agora orar ao Senhor. Que você possa anotar os versículos, mas se você não quiser, vai ficar gravado. Você pode voltar, a gente vai trabalhar isso aí, em nome de Jesus. Vamos então falar com Deus. Nós vamos orar agora expulsando, quebrando as maldições hereditárias. Que você faça isso de forma convincente, de forma racional, de forma sábia, consciente do que você vai fazer agora. Que você possa buscar essas causas, se arrepender, confessar, se humilhar e abandonar essas práticas. Talvez você vai precisar procurar os seus pais, talvez você vai ter que procurar os seus avós, procurar ver onde foi a causa, chamar eles, conversar com eles para confessarem isso, para cortarem isso, porque eles abriram. Assim como você está fechando isso sobre a vida dos seus filhos, eles precisam fechar isso sobre a sua vida também, porque são sementes que eles plantaram. E essas colheitas precisam ser interrompidas em nome de Jesus. Você precisa romper em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então? Você pode orar comigo e fazer essas pautas em nome de Jesus. Eu sou remido da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Quebro todas as maldições de orgulho, luxúria, perversão, rebelião, bruxaria, idolatria, miséria, rejeição, medo, confusão, vício, morte e destruição, em nome de Jesus. Eu ordeno que saiam todos os espíritos que entraram em minha vida durante a concepção, no ventre, no parto normal e pelo cordão umbilical, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam quebrados agora, sejam cancelados agora, em nome de Jesus. Quebro todas as maldições faladas, palavras negativas que usei em minha vida, em nome de Jesus. Quebro todas as maldições faladas, palavras negativas que foram usadas por outros em minha vida, incluindo as de autoridade sobre mim, em nome de Jesus. Ordeno que saia da minha vida todo o espírito hereditário de luxúria, rejeição, medo, doença, enfermidade, ira, ódio, confusão, fracasso e miséria, em nome de Jesus. Quebra os direitos legais de todos os espíritos que agem por trás da maldição, em nome de Jesus. Vocês não têm direito de agir em minha vida, meu lar, na minha família. Amarro e repreendo todos os adivinhadores, guias espirituais de meus antepassados que tentem agir em minha vida, em nome de Jesus. Renuncio todas as falsas crenças, filosofias herdadas por meus ancestrais, em nome de Jesus. Quebro todas as maldições em minhas finanças de qualquer ancestral que tenha enganado ou não, cuidado indevidamente do dinheiro, em nome de Jesus. Quebro todas as maldições de doenças e moléstias e ordeno que todas as doenças herdadas deixem o meu corpo, em nome de Jesus. Em Jesus, a minha família é abençoada. Gênesis 12, versículo 3. Renuncio todo orgulho herdado de meus ancestrais, em nome de Jesus. Quebro todos os juramentos, votos e pactos feitos com demônio pelos meus ancestrais, em nome de Jesus. Quebro todas as maldições que os agentes de Satanás fizeram em segredo contra a minha vida, em nome de Jesus, de acordo com Salmos, capítulo 10, versículo 7. Quebro toda a maldição escrita na efete à minha vida, em nome de Jesus, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 24.
Quebro toda a maldição lançada em minha vida enquanto eu cresço, em nome de Jesus. Quebro toda a maldição assalariada por Balaão contra a minha vida em nome de Jesus, de acordo com Números capítulo 13, versículo 2. Senhor, transforme cada maldição lançada em minha vida em bênção, em nome de Jesus, de acordo com Neemias capítulo 13, versículo 2. Quebro toda rebelião que possa me fazer resistir ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51. Quebro toda a maldição da morte falada por autoridades em minha nação, em nome de Jesus. Quebra as maldições de morte lançadas contra o nosso país pelas pessoas de outras nações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estão quebradas, renunciadas agora. Peça perdão, se arrependa, abandone essa vida agora. Esse ciclo é quebrado na sua vida agora, na minha vida, no meu lar, na minha família, na minha geração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tome posse da sua bênção. Até o nosso próximo encontro. Querendo Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço. Ao infinito e além. Que você possa ativar a sua melhor versão em Cristo Jesus.